Eu sou a Marlene, eu tenho 47 anos de vida e 46 anos da minha vida eu vivi assim, muito triste por um motivo que me aconteceu desde a minha infância. Eu sou a terceira filha de 5 irmãos e durante toda a minha vida eu ouvia minha mãe dizer que eu sempre dei muito trabalho, que eu nasci de uma relação onde ela poderia estar vivendo uma maneira de vida melhor, ela poderia ter se livrado do meu pai, de todo o sofrimento que ela tinha com ele, mas ela não podia, não teve essa vida porque ela ficou grávida de mim. Então eu sempre me senti culpada, eu sempre me senti não amada, eu sempre me senti aquela filha que atrapalhou a vida dela. Toda a minha vida. Eu me casei, o Senhor me concedeu um esposo que é uma bênção na minha vida. O Senhor me deu 2 filhos também que são bênçãos na minha vida. Meus filhos já são casados. Eu já sou avó de duas crianças, uma menina e um menino. Mas isso era algo que me incomodava muito. Ela sempre comentava: eu sofri no parto dessa menina como eu não sofri em nenhum outro dos filhos. E eu me sentia que eu era o problema da vida da minha mãe. Eu sempre me senti que eu fui o impedimento, o empecilho dela ser feliz. Eu carregava isso comigo. Então logo eu não me sentia amada por ela. Eu sempre pensei que ela amava tanto os meus irmãos, mas eu sempre fui desprezada. Ela o tempo todo falava: ela é mais magrela, essa é a neguinha, que eu era a mais moreninha, e isso me entristecia. Mas o ano passado, no ano de 2010, eu estava no Japão, a minha filha engravidou aqui no Brasil, e eu vim para cuidar dela. E eu cheguei aqui, eu fui até a residência da minha mãe um dia, e eu amo os pão que ela faz. E ela não me deu o pão, mas fez pão e mandou para uma sobrinha minha. E eu vim embora aquele dia, eu chorei muito, era numa sexta-feira. Eu chorei a sexta-feira a noite toda. Eu chorei o sábado a noite todo. O meu genro se levantou então de madrugada, foi até o quarto conversar comigo. E ali eu contei a minha história para ele. Então ele me disse: Dona Marlene, a senhora precisa fazer o Reviva. A senhora é uma mulher que eu sei que a senhora tem Deus. A senhora está terminando um seminário esse ano, mas isso tem sido um impedimento de Deus usar a senhora como Ele quer usar. E sabe que naquela resto de noite, no domingo, eu chorei mais ainda. O domingo à noite eu não vim para o culto e fiquei chorando, porque eu achava que eu não precisava ser curada. Imagina, eu não tenho nada, eu estou bem, eu estou buscando a Deus, eu estou terminando um seminário, eu sou líder de mulheres na minha igreja, eu cuido de mulheres. E eu não queria admitir que eu estava machucada, que eu estava ferida, que eu precisava, minha alma precisava ser curada. Que havia ali no meu coração uma raiz de amargura, que eu precisava liberar o perdão para minha mãe. E eu chorei muito aqueles dias. Quando foi na segunda-feira, meu genro novamente chegou para mim, louva a Deus pela vida do Rubens. Ele me abraçou e me disse para mim assim: a senhora vai lá conversar com a Andréia. A senhora precisa conversar. A senhora precisa fazer esse Reviva. Eu não fiz, mas eu já ouvi falar do Reviva. A senhora vai fazer. E eu vim. Mas no meu coração eu tinha assim: eu não preciso ser curada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, porque eu não tenho problemas com meu esposo, eu não tenho dificuldade financeira, eu não tive problema com meus filhos. É a minha mãe que é ruim, é a minha mãe, não sou eu. Mas eu vim. E eu comecei, ali eu falei tudo o que eu queria falar para ela. Eu contei toda a minha história. E eu chorei muito. E eu fui embora, mas o Senhor foi falando comigo. Quando foi no domingo, eu vim no culto. O pastor Reginaldo pregou. E naquele dia ele pregou que Jacó disse assim, que agora ele poderia morrer, porque os olhos dele já tinham visto o filho dele. E naquela noite foi pregado da importância da gente voltar ao passado e resolver essas questões do passado.
E Deus ali falando muito comigo através da palavra. Então, eu comecei a fazer o Reviva. Eu comecei, e cada semana que eu fazia o Reviva, o Senhor falava comigo. A cada momento, o Senhor ia ministrando no meu coração aquilo que eu precisava. E, ao mesmo tempo, eu disse isso para a Andréia. Eu não posso estar num lugar cuidando de mulheres, onde elas se achegavam a mim, mas elas tinham os mesmos problemas que eu tinha, sendo que eu não estava curada. Eu não podia falar para elas uma coisa, como que eu ia ter autoridade em algo se eu não estava vivendo? Eu não estava curada, como que eu ia falar de cura? E eu fiz o Reviva. Eu fiz o Reviva quando chegou na questão do perdão, na lição do perdão, ali Deus falou muito comigo. Então eu tive a certeza que eu não tinha perdoado a minha mãe, que eu precisava perdoar a minha mãe. E uns dias antes eu tinha ido lá na casa dela, ela estava assim, precisando de muitas coisas em casa. Porque fazia pouco tempo meu pai tinha falecido, deixou umas dívidas para ela, e ela estava precisando de coisas. Abri a geladeira dela, me deu assim, senti não pena, mas compaixão. Aquele instante eu senti compaixão da minha mãe, algo que eu nunca tinha sentido por ela. Eu queria, na verdade, muitas vezes que ela sofresse por aquilo que ela fazia comigo. Então, no outro dia, meu esposo todos os dias ligava para mim e eu falei para ele. Falei, amor, eu fui na casa da mãe, assim, assim, faltando as coisas, mas eu não vou levar. Porque se eu levo, os outros vão lá também, os outros irmãos, e vão comer aquilo que eu vou levar para ela. Eu quero assim que vocês entendam que ponto que a gente chega quando a gente não está curado. Quando a gente não liberou o perdão. O meu esposo só disse assim para mim, amor, eu vejo essa questão de você levar o alimento para sua mãe, como o dízimo que nós devolvemos ao Senhor. Você só devolve 10%, mas 90% é seu. E o Senhor abençoa. Você vai levar os alimentos para tua mãe, as coisas que ela gosta. As pessoas podem comer 90% de tudo, mas 10% pelo menos ela vai comer. Pelo menos ela vai ter o que comer. Então eu saí do Reviva aquela tarde, conversei com a Andréia e saí do Reviva decidida a mudar a situação da minha vida. Eu passei no mercado, fiz uma compra, levei para ela. Naquela tarde ela me abraçou, ela me abençoou pelo que eu fiz por ela. E eu vim embora feliz. Passou uns dias, eu retornei à casa dela. E ali eu falei tudo o que eu sentia para ela. Falei de quando ela dizia que meu pai batia nela e que ela ia embora, mas não pôde ir porque ficou grávida de mim. O quanto eu me sentia triste, quanto eu me sentia não amada por ela, quanto que eu me senti culpada por ver tudo que ela passou com ele. Naquele dia a gente se abraçou e ela disse para mim que não, que muito pelo contrário, que pelo fato de ela ter ficado grávida de mim, ela continuou casada com ele. E passou mais uns dias, eu fiz uma intimidade no ano passado, em junho, e ela mandou uma carta para mim. E nessa carta ela escreveu para mim que ela me admirava como mãe, que ela me admirava como mulher, que ela me admirava a maneira que eu eduquei meus filhos, que ela olhava para meus filhos como que eles foram criados, o que eles são hoje, e que ela me admirava mais ainda, porque eu tinha um coração perdoador. E eu só quero que vocês entendam que a minha mãe é católica, mas ela reconheceu algo que o Senhor fez na minha vida. A minha mãe não mudou em nada ainda comigo. Ela continua da mesma maneira, mas eu mudei. Algo dentro de mim o Senhor mudou na minha vida. Eu hoje olho para minha mãe, eu tenho compaixão dela. Hoje eu me coloco no lugar dela e eu penso, Senhor, será que se eu tivesse tido um marido assim, será que a minha reação teria sido diferente? Será que se eu não tivesse conhecido o Senhor Jesus, será que eu não seria até pior do que minha mãe? Será que eu não falaria coisas mais horríveis ainda para os meus filhos? Então hoje eu entendo, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus porque eu sei que a minha vida não foi um projeto da minha mãe, do meu pai. Foi um projeto do Senhor. Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse.
A palavra de Deus diz que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então o Senhor já tinha propósito na minha vida. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo Reviva. Eu aprendi, quando eu terminei o Reviva, meu coração ardia de vontade de levar para o Japão isso que eu aprendi aqui. Falei, agora eu tenho algo para passar para aquelas mulheres, mas uma experiência que eu tive com Deus, naquilo que Deus me curou, que eu precisava ser curada. E eu levei esse trabalho para lá, eu liguei para a Andréia, conversei sobre o assunto com ela. Quando eu retornei agora para o Brasil, mais 2 missionárias, eu passei o Reviva para elas e elas ficaram em 2 igrejas para passar esse Reviva para as mulheres. Então, o que eu queria concluir de tudo isso, que ninguém de nós chega até Jesus curado. Nós chegamos até o Senhor machucados, feridos. E há detalhes na nossa vida que nós, como seres humanos, olhamos e falamos, isso não é nada, isso é uma bobagem. Para muitas pessoas que estão me ouvindo agora, pode dizer assim, mas só isso? E ela ficou dizer que era doente por isso? Eu era doente. Mas era um detalhe que atrapalhava a minha comunhão com Deus. Porque aquele que não perdoa, a palavra de Deus diz, que o Senhor também não perdoa. Eu precisava perdoar minha mãe, era algo de mim para ela. Hoje eu olho a minha mãe com um olhar diferente. Hoje eu louvo a Deus por ela ser minha mãe. Quando eu penso em tudo que ela passou, eu agradeço a Deus, porque ela realmente foi uma mulher de fibra. Ela levou o casamento dela até o final, até o momento que meu pai faleceu. Ela ficou ali, ela esteve do lado dele. Então, aqueles que estão machucados, que há alguma coisa que precisa ser curada, que pensa que é um detalhe que não tem importância, mas saiba que o Senhor, Ele olha para os detalhes. Deus é um Deus que cuida dos pequenos detalhes. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Se você tiver uma oportunidade, faça o Reviva, cure-se. Nós precisamos ser curados. Ninguém pode dar para o outro aquilo que não tem. Nós só damos para as pessoas, para os outros, aquilo que nós temos. Se você está curado, você pode ministrar cura para outras pessoas através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.